Pois bem, eu vou continuar da onde eu estava. Há três preocupações do orador do mundo antigo. A primeira preocupação é ganhar a simpatia dos seus ouvintes leitores. Isto é chamado de pathos, ou, usando uma linguagem latina, captatio benevolentiae, captando a simpatia. O apóstolo Paulo faz isso quando ele faz a oração de graças, a ação de graças e, ao mesmo tempo, ele vai elencando elementos que são positivos da comunidade. Ele está, ao mesmo tempo que está ganhando a atenção dessa gente, ele já está pontuando os temas que serão desenvolvidos na carta. A outra preocupação do orador é o que se chama de ethos. Ethos, da onde vem a palavra ética, que no caso é o costumes, né? Seria o costume, a prática moral. E no caso do orador significa que ele deveria ser digno de confiança. Você não ouve alguém que não seja digno de confiança, alguém que você não confia nas palavras que ele tem. Então, para isso, o apóstolo Paulo usa os elementos autobiográficos que vão aparecer em vários lugares na carta, mas de maneira muito mais pesada ou muito mais carregada, do capítulo 1, versículo 12, até o versículo 26. Então, nós temos aí a sua credencial para ser ouvido. A terceira preocupação do orador é com o logos, o discurso. Ou seja, ele tem que ter algo para dizer. E aí você tem todo o corpo da carta e que isso será desenvolvido a partir dos temas do capítulo 1 e assim por diante. Essas três preocupações, esses três elementos, a paixão, ou seja, as emoções, a ser digno de confiança, ser digno de ser ouvido, e o conteúdo, elas o tempo todo estão no discurso. É claro que a emoção aparece mais no começo e mais no fim. Já tanto a narração como o conteúdo, o corpo da carta, vão tratar do logos, do discurso, do raciocínio. Pois bem, voltemos ao capítulo 1, versículo 12 até o versículo 26. Eu não vou fazer a leitura toda, mas eu vou mostrar o que o apóstolo Paulo diz aqui. Quero, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo, então, está fazendo um relatório, em forma de relatório, aquilo que ele está passando. E ele está passando por três coisas. Em primeiro lugar, ele está confinado. Muito prático, muito ideal para os nossos dias. Por estar confinado, é que ele escreve a carta. Então, esse confinamento parece ser prejudicial, um empecilho, já que a coisa que a pessoa mais quer como missionário é ter a liberdade de expressão. A liberdade de expressão dele foi reduzida. A palavra usada para liberdade de expressão, usada na primeira carta aos Tessalonicenses, é parresia, que é chamada de traduzida por ousada proficiência, né? Ousadia no falar. O apóstolo Paulo perde isso aí aparentemente, mas ele está dizendo que não perdeu. Quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Ele está evangelizando pessoas. Pareceria que ele não está evangelizando ninguém, não está fazendo missão. Mas ele está tomando ele está, ainda que esteja limitado, né, a certas situações, ele está evangelizando as pessoas, possivelmente 2 ou 3 soldados ali. No versículo 13 ele explica como, essa é a primeira característica, ele está então confinado. De maneira que as minhas cadeias em Cristo, veja que a leitura dele é sempre em Cristo. Ele não é preso à toa, ele não é preso de Nero, ele não é preso dos romanos ou da guarda pretoriana, mas ele é prisioneiro de Cristo, ele é escravo de Cristo, ele é prisioneiro de Cristo. Se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A guarda pretoriana era a guarda de elite. Muitos achavam que essa carta teria sido escrita em Roma por causa dessa guarda pretoriana, mas os estudos mostram que em vários lugares a guarda pretoriana estava presente. Ela podia estar presente onde havia um prefeito ou
uma pessoa que era o representante do imperador naquela localidade, naquela província. Por exemplo, no caso Pilatos, ele tem uma guarda pretoriana. Nero tem a guarda pretoriana. A guarda pretoriana, por exemplo, ela tem faz parte do grupo de elite. Então é aquele grupo especial que chamaríamos hoje de forças especiais. No período de Calígula, a guarda de elite é que coloca Cláudio como imperador após a morte de Calígula. Pois bem, o apóstolo Paulo, como missionário, não teria acesso a essa gente, porque geralmente essa é uma elite do exército romano. Muitas pessoas que fazem parte da guarda pretoriana são filhos de nobres. Então o apóstolo Paulo está chegando com o evangelho a pessoas que ele não teria condições de chegar. No caso, a nobreza. E Paulo então faz o seguinte: o que acontece com um missionário que é apaixonado por Jesus Cristo, pelo evangelho? Ele passa a evangelizar. Então aqueles guardas pretorianos que ficavam ali 3 horas, 4 horas guardando o apóstolo Paulo, e aqui possivelmente seja uma prisão domiciliar, essas pessoas precisavam, na verdade, elas ficavam ali querendo viver a sua vida pagã, normalmente, terminar o seu serviço, ir para casa. Só que nesse meio tempo o apóstolo Paulo não deixava de falar. Então, liberdade na prisão, como coloca um autor antigo. Ou seja, apesar de estar preso, ele está livre. O evangelho não está preso. O evangelho está livre ao ponto de ser divulgado para essa gente. E essa guarda pretoriana vai evangelizar, vai conversar com outras pessoas, vão se converter. No capítulo 4, o apóstolo mostra que pessoas realmente se converteram dessa guarda pretoriana. Veja só o que diz lá no capítulo 4, versículo 21 e 22. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Ou seja, César se tornou, numa linguagem um pouco mais simples, o presidente das missões para o Império Romano, o Exército Romano. Paulo se tornou o capelão do Império Romano, do Exército Romano. Então, essas pessoas são atingidas e com elas outras pessoas também, porque o fluxo ou o relacionamento das pessoas vai passando o evangelho de uns para os outros. A cidade em que Paulo está preso, em vez de ficarem inquietos, mudos, ao contrário, vendo a atitude do apóstolo Paulo, são incentivados a pregar o evangelho. O versículo 14 diz isso. A maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro. Os que estão livres, eles não se tornam mudos, eles falam, ousam falar. A ideia é aquela da liberdade de expressão. Com mais desassombro a palavra de Deus. Se falavam antes, agora eles são motivados e falam de livre vontade o evangelho de Deus. A igreja, possivelmente de Éfeso, está evangelizando. É claro que entre todas as pessoas, algumas evangelizam por amor. Isso ele mostra no versículo 14. A maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns desses, que já são a maioria, nem todos falam, mas dos que falam, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. A palavra inveja, ela surge da ideia de, como um autor até ateu define, a inveja tem como raiz a indignação. A pessoa que se vê, vamos dizer assim, ela vê os seus direitos, não é reconhecida como um ser humano adequado, com os seus direitos, com seus valores, ela fica indignada. Ela geralmente pergunta, por que não sou eu que estou tendo essa questão de honra, de prestígio? E aí leva à inveja. A inveja é fruto da indignação. Às vezes se diz, olha, mas não é justo que isso aconteça. E aqui é interessante, porque o apóstolo Paulo tem os seus rivais, gente que prega o evangelho verdadeiro, só que são rivais de Paulo.
Isso existe na igreja. Pessoas que pregam, que são crentes, mas que pregam, vamos dizer assim, não motivadas por uma motivação verdadeira, né? Uma boa vontade. Agora, existem aqueles que fazem isso por amor. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. A palavra defesa é apologia do Evangelho. Há pessoas que foram tocadas pelo amor do apóstolo Paulo e pregam o Evangelho com todo amor. E ele diz, uns e aqueles outros por discórdia, para me provocarem. Estes porque amam. Qual que é o resultado disso? Que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Aqui, o Evangelho é pregado fielmente, mesmo pelos opositores de Paulo, ou mesmo por aqueles apoiadores. Ele não tem nada contra, é por isso que ele diz, olha, não tenho problema com isso, isso não me preocupa. É diferente do que você vai ler lá no capítulo 3. E aí fica a falha a respeito de entender que essa carta é só alegria. Veja o capítulo 3, versículo 2, logo depois de falar de alegria. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Olha só. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Ele usa 3 vezes acautelai, acautelai, acautelai. Porque nós é que somos a circuncisão. Aqui ele está falando claramente de pessoas que distorceram o Evangelho. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. E ele vai falar sobre a sua estirpe, que é uma pessoa que, se tinha alguém que poderia entender como prestígio, seria ele. Mas tudo isso, esse prestígio anterior, ele considera como lixo para ganhar a Cristo. Sim, deveras, versículo 8, capítulo 3, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Notem, escravo, Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Perdi todas as coisas, nós esquecemos isso. Ser evangelizado, ser crente, cristão, significa que há perdas na nossa vida. O apóstolo Paulo perdeu todo esse cabedal, toda essa questão de pedigree, porque a sua decisão, a sua vontade agora está voltada só para Cristo. Ou num hino que falava antigamente, que pena que não se canta mais, diz assim, Jesus é melhor sim do que ouro e bens, Jesus é melhor do que tudo que tens. Paulo havia compreendido isto. Essas pessoas não. Essas pessoas fazem com outro sentimento, ao ponto de Paulo dizer que são até inimigos da cruz de Cristo. Veja o versículo 17, capítulo 3. Irmãos, sede imitadores meus. Aí é uma questão de imite a mim e não aquele outro. A questão de modelo é sempre importante nas cartas de Paulo. Pois muitos andam entre nós, entre os obreiros, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando. Notem, saiu a alegria. Aqui não é alegria. São inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Isso significa que querem encher a barriga, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Quando a pessoa distorce o evangelho e transforma o evangelho em mercadoria, usa a linguagem cristã como uma mercadoria, prometendo coisas que Deus não prometeu, ela está mercadejando, e o apóstolo Paulo está chorando por essas pessoas. Isso é fácil a gente perceber. Um pastor muito querido disse o seguinte, hoje nós temos um cristianismo sem Jesus. As igrejas estão locupletadas, cheias, mas não se ouve falar da graça, não se ouve falar do perdão de pecados ou mesmo do pecado. Não se ouve mais falar da centralidade de Jesus Cristo. As pessoas são como clientes numa igreja. Elas vão lá para receber uma mercadoria. Elas entram como se fosse um supermercado e escolhem essa ou aquela igreja. Estão à procura de emoções, de privilégios.
tudo contrário ao evangelho verdadeiro. Voltando ao capítulo 1, versículo 18, todavia que importa, aqui são pessoas que pregam verdadeiramente o evangelho. Assim, tem uma nota de alegria. Com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Então, a primeira coisa Paulo está preso, mas o evangelho não está em prisão. Ele está alcançando pessoas que não alcançaria. A segunda coisa é que pessoas motivadas pela sua prisão estão pregando também o evangelho. Seja de boa vontade, seja de má vontade, o evangelho está sendo espalhado. É Deus que faz a obra através das pessoas, mesmo através de quem prega de má vontade. Vamos lembrar de Balaão, que foi levado a abençoar o povo de Deus, e Deus usou a bênção dele. E ele nunca se converteu, foi sempre um falso profeta. A outra coisa que chama a atenção, e é muito mais forte, é a possibilidade de Paulo ser morto, ser condenado à morte. E aqui no versículo 19 ele diz o seguinte: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ele sabe que será liberto. Mas ele está usando de maneira dúbia, ou dúplice, essa palavra, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Notem mais uma vez o binômio, vergonha e honra. Ele está sendo envergonhado. Do ponto de vista humano, da sociedade, é uma vergonha. Basta ver hoje, você gostaria de ter seu pastor preso? Às vezes é bom ter o pastor preso, porque as pessoas passam a evangelizar melhor. Eu não gostaria de estar preso. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. Paulo é um vaso, é uma oferta viva, como ele diz aos romanos, um sacrifício vivo a Jesus Cristo. Quer pela vida, quer pela morte. Aqui está o segredo de Paulo. Qual é a coisa, qual é o seu princípio norteador de vida? Versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é o desafio para todo cristão. Viver a vida em Cristo. Viver a vida Cristo. E morrer é lucro, porque morrer significa estar com Cristo. Isso não faz de Paulo um suicida. Ele não está nesse sentido falando isso. E nem um complexo de mártir, como muita gente fez e faz. Muitas pessoas fazem isso hoje. Entretanto, se o viver na carne traz fruto, para o meu trabalho já não sei o que hei de escolher. A prisão, e essa prisão dele pode levar à morte. Não tem essa questão de ficar anos preso. Ou é morte ou é liberdade. No versículo 2, então, ele diz, olha, não sei mais o que escolher. Não sei. Entretanto, se eu viver na carne traz fruto, é melhor viver. E não sei o que escolher, como se ele tivesse condições de escolher. Ele está colocando de maneira retórica o seguinte, se eu puder escolher, eu não sei. Quais são as opções? De um lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Olha, viver com Cristo é bom, mas estar com Cristo na glória é melhor. Veja, ele relativizou a morte. Paulo olha para a morte, que venha na hora certa, é claro, mas não como algo a ser temido ou ser temida. É algo que o eleva à presença de Jesus Cristo. E aqui vem uma coisa que eu lembro os irmãos e irmãs da morte de Estevão. E foi nesse período que o apóstolo Paulo estava ali, de acordo com Lucas. Ele presenciou e testemunhou a morte de Estevão, carregando as vestes de quem estava apedrejando Estevão. Estevão deu testemunho, a palavra mártir vem de testemunho, então nós devemos usar com cuidado. Pois bem, ele foi apedrejado e naquele momento que ele estava morto, ele teve uma visão dos céus, uma visão apocalíptica. Quando se fala de visão de ver trono de Deus, essa é uma visão apocalíptica. Ele viu Jesus lá na glória e ficou em pé. E Estevão diz isso, estou vendo o Filho do Homem, Jesus Cristo,
em pé diante do trono. Daí que o pessoal caprichou nas pedradas até que ele morresse. E o mais interessante é que ele copia Jesus e perdoa aquelas pessoas. Notem, Jesus em pé, entronizado é uma posição de glória. Mas a pessoa que fica em pé diante de um servo seu, ele está honrando Estevão. Mais uma vez aquela questão de honra e vergonha. Ou seja, naquele momento tão forte, tão decisivo, Estevão foi honrado por Jesus, pelo Rei dos Reis. Ele ficou em pé para receber Estevão. Isso é lindo, maravilhoso. Então, Paulo diz, olha, não sei mais o que escolher. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Notem que essa parte começa dizendo: tudo tem contribuído para o progresso da fé, do Evangelho. Aqui mais uma vez ele diz, olha, eu vou ficar com vocês para o progresso da vossa fé. Ou seja, não chegou a hora. Na verdade, Paulo estava convicto que seria liberto não pela morte, mas seria liberto pela decisão humana dele voltar a pregar o Evangelho. Isso é verdade, nós vamos ver que Paulo vai escrever outras cartas também, em prisão ou fora de prisão, porque não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E enquanto ele estiver aqui, ele usa uma outra linguagem que tem a ver com honra, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Agora ele fechou esse assunto. Ele está falando, ele está alegre porque a sua alegria, nesse momento que seria, vamos dizer, totalmente contrário, ele consegue ver com os olhos do Senhor. Ele está na prisão, mas está em liberdade. Em prisão, ele promoveu a evangelização da guarda pretoriana. Em prisão, pessoas foram motivadas para divulgar o evangelho. Em prisão, ele pode ter acesso à presença imediata de Cristo se ele morrer, ou continuar pregando o evangelho. E há uma coisa que talvez Paulo não tenha percebido. Se Paulo não estivesse preso, nós não teríamos a carta aos Filipenses, que continua falando até hoje. Ele escreveu para um pequeno grupo, mas esse pequeno grupo se tornou, passou a conhecer o Evangelho ou essas exortações que estão aqui, mas não somente eles. Essa carta foi copiada, recopiada e assim por diante, e ela vem durante os séculos falando do amor de Cristo Jesus. Paulo deu a ideia de como é que é a sua vida. Por isso, então, ele já apresentou como modelo, ele pode fazer a sua proposta para esta igreja. No versículo 27 até o versículo 30, ele vai falar sobre a unidade. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Aqui tem uma palavrinha que diz assim, no original, portai-vos como cidadão. Acima de tudo, de modo digno do Evangelho, a ideia de honra e vergonha mais uma vez, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A cidade de Filipos era uma cidade que foi colonizada por soldados romanos. Essa era uma estratégia de Roma. Ao mesmo tempo, o imperador privilegiava as pessoas que eram heróis, que fizeram um bom trabalho no exército, dando terras e geralmente fundando uma cidade ou reconstruindo uma cidade. Filipos foi uma cidade reconstruída e ao mesmo tempo afastando aqueles que seriam seus rivais. Então às vezes se faz isso. Lembremos de Fernando Henrique quando pôs Itamar Franco para ser embaixador em Portugal. Na verdade, ele não queria que o Itamar Franco desse palpite no seu trabalho.
Mas aqui, voltando à ideia, então essa cidade é uma cidade cheia de cidadãos romanos. E eles têm isso como, vamos dizer, um prestígio, como prestígio. Paulo pode estar falando para a gente que não tem toda essa cidadania. Lídia, por exemplo, não era de Filipos. E essa é uma igreja que foi fundada inicialmente por mulheres. Mas ele sabe que há possibilidade de um cisma nessa igreja. Pessoas que estão pensando diferente. Nós estamos vivendo num período que isso é uma tentação. Pessoas que querem que abra-se o templo para ter culto presencial e outras que não. E quem sofre com isto é o pastor. Eu digo o pastor mesmo, porque às vezes o conselho também toma partido de um ou de outro. Entendendo que tem que ter fé, e aí a gente poderia entrar por essa discussão que não convém agora, mas a gente tem que pensar na unidade. Se nós somos votos perdidos, vencidos, assumamos a unidade. Nós não podemos nos dividir, isso é muito importante. Abrir mão da nossa própria opinião. Por que Paulo fala dessa unidade? Porque lá no capítulo 4, ele vai mostrar que há possibilidade de um cisma. Veja, versículo 4, aí vem as transições, sempre com alegria. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Falou da alegria, agora ele passa para um novo assunto. Rogo a Evódia e rogo a Síntique. São duas mulheres líderes, que têm uma certa liderança na igreja de Filipos e que estão brigadas, uma com a outra, e elas são tão fortes, têm uma presença tão forte que estão fazendo partidarismo. Paulo não está interessado em saber quem tem razão. Ele pede para alguém, a gente não sabe quem é, mas é possivelmente um líder ali da comunidade. No versículo 13 ele diz: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. A palavra de transição, alegrai-vos. Então, veja bem, a palavra que concordemente significa entrem num acordo. E como é que se entra num acordo quando as pessoas têm opiniões fortes? Abra mão da sua opinião. Não pense, não queira impor a sua opinião. Mesmo que você a ache certa, lembre-se, a sua opinião está sujeita à harmonia que procede de Cristo Jesus. Pensar concordemente em Cristo Jesus significa abrir mão do meu direito de pensar assim e pensar em Cristo Jesus. Ou seja, abrir mão de uma coisa menor para uma coisa maior. E qual é a coisa maior? A unidade. Voltando àquele trecho que nós lemos do capítulo 1, versículo 27 a 30, o apóstolo Paulo está usando aqui uma linguagem militar. Alguns acham que seria também da área dos esportes, mas eu prefiro ver como uma área militar. Quando ele diz, olha, vocês devem estar lutando, note que a linguagem é militar, lutando juntos pela fé evangélica. É uma luta diferente, não é com espadas. Mas ele está fazendo uma alusão. Existem 3 maneiras de ensinar. Fazer uma comparação, ou seja, uma citação, uma alusão ou um eco. Talvez aqui nós tenhamos alusão ou eco. Quando ele diz estando juntos, firmes, como só espírito, ele está pensando possivelmente, essa é a maneira como eu entendo, numa estratégia romana de batalha chamada testudo. Testudo é a palavra para tartaruga. É quando os romanos, enfileirados, com o seu escudo, uma tropa, com o seu escudo retangular, perfilados da seguinte maneira, como um bloco. Os da frente juntavam os escudos, fechando toda aquela frente. Os que estavam do lado esquerdo juntavam seus escudos, fechando aquela ala esquerda. Os da direita usavam no lado direito, com o braço direito.
e os que estavam no meio colocavam por cima. Então ficava uma carapaça. E com essa carapaça, essa estratégia militar romana, eles iam andando, enfrentavam as flechas, enfrentavam o inimigo e iam abrindo caminho. Qual que era o segredo disso? A unidade, a união. A expressão dividir para conquistar, essa não é uma expressão cristã, essa é uma expressão de Júlio César. Quando nós dividimos, nós enfraquecemos. Pode ver que partidarismo é isso. Veja porque tem tanta divisão, por que o Brasil não consegue andar, em certo sentido, para frente? Há muitos partidos, não sei quantos partidos tem aí, e criam-se novos partidos. E essa fragmentação só contribui para não haver unidade. Começa a se fazer essa negociação vergonhosa, vendendo cargos e coisas desse tipo, que os irmãos e irmãs sabem que é muito comum na nossa sociedade, mas não só na nossa. Pois bem, quando nós abrimos mão e estamos juntos numa só luta, nós entendemos, nós estamos lutando contra os adversários, estamos unidos. Para eles é prova de perdição, para nós é de salvação. E aqui vem uma coisa muito importante. Eu fico pensando em pessoas que pregam o evangelho da prosperidade. O versículo 29 diz assim: porque vos foi concedida a graça, favor, um presente. A palavra graça pode ser entendida como presente. E aqui, típico de Paulo. Paulo é dialético. Porque vos foi concedido o presente de sofrer, de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Quantas vezes nós pensamos que sofrimento é coisa ruim? Pois é, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, mesmo sofrimento por Cristo é um presente. Sofrer por Cristo. E esse sofrimento por Cristo pode ser um isolamento social, não nesse sentido que nós estamos vivendo hoje, mas, por exemplo, quando as pessoas passam a estigmatizar a gente, os nossos valores, a nossa presença, o nosso modo de crer, zombam. Em outras palavras, como é que nós conseguimos vencer isso? Unidos, orando, louvando a Deus, buscando o poder do Espírito Santo para o combate que está lá fora. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Para fundamentar tudo isso, agora vou falar sobre o coração do texto. O melhor exemplo disto é Jesus Cristo. E para mostrar, enfatizar a unidade, Paulo diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação, e assim por diante, completai minha alegria, mais uma vez, de modo que penseis a mesma coisa, ou seja, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O que é contrário disso? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Notem, não é para você se considerar inferior, é considerar o outro superior. Você tem o seu valor, a sua postura, mas você valoriza mais o outro. Você dá a honra. Subjazendo essas conversas, todas essas exortações, está a ideia de prestígio. Prestigie o seu irmão, prestigie a sua irmã. Não tenha em vista o seu próprio interesse, mas cada qual o que é dos outros. Em vez de pensar em mim, penso no outro. Isso é uma fórmula de vitória em casamento, em igreja, em qualquer reunião cristã. E ele vai usar o primeiro exemplo. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se havia alguém que poderia arrogar para si todos os direitos, era Cristo Jesus. Mas ele abriu mão desses direitos. E abriu mão de tal maneira que morreu para depois ser conclamado Senhor. O apóstolo Paulo, depois disso, ele vai falar sobre o seu próprio exemplo, do versículo 12 ao 18, nós já falamos bastante, e ele vai citar mais exemplos. Então, por exemplo, Cristo é modelo, Paulo é modelo,
E agora ele vai usar duas figuras que são modelos, para mostrar que é possível. Versículo 19, no capítulo 2. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Timóteo deve ser o portador da carta. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Note, anteriormente ele diz, não pense cada um no que é seu. Timóteo é um exemplo. Ele não pensa nos seus próprios interesses, mas ele está preocupado com os interesses dos filipenses. Pois todos os outros buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Notem, quando a pessoa, isso no ministério acontece, a pessoa começa a olhar só para os seus direitos, em vez de olhar para o que é o direito dos outros e principalmente o que Cristo quer, ela fraqueja e tem um ministério fracassado. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto a mim como filho ao Pai. Se tem uma pessoa que está pronta para dar a sua vida pelo Evangelho, é Timóteo. Aí vem uma outra pessoa que Paulo vai citar. Então veja bem, Jesus é o exemplo, Paulo é um exemplo, modelo, Timóteo é modelo e agora alguém da própria comunidade de Filipos. Epafrodito, versículo 25. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, a ideia de linguagem militar aqui ainda está, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Aqui Paulo já está mostrando uma das coisas que eles que fizeram por ele. Ou seja, eles contribuíram monetariamente com o apóstolo Paulo. Paulo estava impedido de fazer o seu trabalho de tendas. E ele tinha que se manter. É uma prisão que a pessoa se mantém. Ela paga as suas custas. E como ele faz isso? No caso, ele recebeu uma oferta dos filipenses. Lá no capítulo 4, versículo 10, Paulo vai se referir a isso, que eles renovaram o seu cuidado para com ele, enviando ajuda monetária. Versículo 10, alegrei-me, capítulo 4, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez, ou uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, a alegria de Paulo aqui é porque eles cuidam de Paulo. Ele diz, olha, outros nem se preocuparam, mas vocês se preocuparam 2 vezes. Não é por ser cristão que a pessoa sempre é uma pessoa liberal no sentido de ter liberalidade de contribuir. Pois bem, Epafrodito foi o que trouxe essa ajuda, mas ele adoeceu. Ele adoeceu, o versículo 26 diz isso. Eu soube que vocês têm saudade dele, de vós, e ele de vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. E olhe só a doença de Epafrodito, no versículo 27, capítulo 2. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Aqui vem uma coisa importante. A carta da alegria tem tristeza. A alegria cristã não é uma alegria balofa, que não vê as dificuldades. Ela também se entristece. A vida cristã leva a tristeza. E no caso, a tristeza é porque Epafrodito, um cooperador, um evangelista, ficou doente e quase foi à morte. Ora, Paulo não tinha o dom de curar? Nós temos esses relatos em Atos. Dificilmente encontramos nas cartas de Paulo. Ele é bastante discreto em relação a isto. Ele poderia pôr a mão sobre Epafrodito e curá-lo? Poderia, mas não é ele que é dono desse ato. Esse ato é de Deus. Por muito tratamento e muita oração, ele se recuperou. Então vejam bem, tudo isso tem que ser, faz parte do que nós chamamos de sabedoria cristã, discernimento cristão. Ele estava pronto para dar a própria vida pelo Evangelho e quase deu.
Então aqui você vê um outro exemplo tirado da própria comunidade. Agora, vamos encerrando, mostrando para você a questão lá do versículo 13, capítulo 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Por que aparece aqui esse texto? Esse texto aparece aqui porque ele não é o princípio, mas ele é o resultado do princípio que é: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu já vi pessoas, já vi moças. Eu vi uma moça uma vez que estava com uma tatuagem nas costas, escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Eu perguntei para o cunhado dela, por que ela fez isso? Daí ele disse: não, ela nem crente é. Ela colocou isso como um amuleto. Então as pessoas usam essa expressão, tudo posso naquele que me fortalece, como um amuleto, para proteção, para coisas assim. E chegam até a tatuar no corpo, como se fossem palavras mágicas. Mas Paulo só fala tudo posso naquele que me fortalece dentro desse contexto. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, veja como essa expressão aparece sempre, como também ser honrado. Vergonha, honra. Como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Em outras palavras, Paulo tem um espírito de contentamento que sobrepuja a própria situação que ele vive. Paulo considera a sua situação, seja de fartura ou seja de escassez, como a oportunidade de honrar a Deus. Mesmo humilhado, ele honra e é honrado. Uma pessoa só pode dizer tudo posso naquele que me fortalece, não para vencer e se tornar, vamos dizer assim, rica, cheia de prestígios, cheia de privilégios, né? São três coisas que nós gostamos, que o ser humano tende, né? Ele tem sede de poder, sede de prestígio e sede de privilégios. Paulo abre mão dessas três coisas. E porque ele enfrentou muitas vezes prisões, fome, pobreza, fartura, bem-estar, mal-estar, ele pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece não é uma fórmula mágica, mas é o resultado de uma vida em comunhão com Deus. Portanto, de uma maneira muito singular, o apóstolo Paulo fala aos filipenses com uma maneira agradável, pingando em alguns momentos a alegria, mas falando da tristeza, da dor, das suas dificuldades, principalmente exortando a unidade desta igreja. Eu espero ter dado a você um plano de leitura desta carta. Pode ser que você não concorde, não tem problema. Basta ver o que é que esse texto tem a nos ensinar. Ele é muito biográfico e nós podemos aprender muito com ele. Não é um texto para ler num dia, numa semana, num mês. Pode ser um texto para um ano, um propósito de vida, uma lição a ser aprendida durante a nossa vida. Usar esse texto aqui e se assemelhar, se amoldar a ele, é o grande desafio dessa carta. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã.